Bem-vindos ao Ecos da Liberdade. Hoje, nossa jornada histórica nos leva à ilha de Cuba, onde a luta pela independência se estendeu por mais de 30 anos. Vamos entender cada fase desse processo e como ele ecoou no mundo. Eu sou Rafaela e estou aqui com Luiz, Gabriele, Gustavo e Arthur. A luta cubana não começou em 1895. Antes disso, o povo cubano já havia tentado romper os grilhões da dominação espanhola em duas guerras fundamentais. A Guerra dos 10 Anos, que ocorreu de 1868 a 1878, e a Pequena Guerra, que ocorreu de 1879 a 1880. Libertos meus escravos e os convoco à luta. Cuba deve ser livre, justa e soberana. A Guerra dos 10 Anos foi liderada principalmente por fazendeiros e abolicionistas, mas terminou com o Pacto de San Juan, que prometeu reformas, inclusive o fim gradual da escravidão. Mas, infelizmente, nunca vieram. Insatisfeitos com isso, pouco depois, veio a Pequena Guerra, liderada por oficiais decepcionados. Também fracassou pela má organização que teve. Então Cuba seguia sob o domínio espanhol, mas o sentimento de liberdade crescia cada vez mais. Em 1895, os cubanos estavam prontos para uma nova luta, dessa vez sob o idealismo e a liderança de José Martí, que sonhava com uma Cuba independente, democrática e livre da influência externa. Para impedir a expansão dos Estados Unidos nas Américas, é preciso libertar Cuba. Com justiça, amor e sacrifício, construiremos nossa pátria. Martí morreu logo no início da guerra, mas seus ideais foram levados adiante por líderes como Máximo Gomes e Antônio Maceo, que lideraram combates guerrilheiros eficazes contra os espanhóis. Os espanhóis reagiram com força brutal. O general Valeriano Weyler usou campos de reconcentração, onde milhares de civis cubanos morreram, um verdadeiro genocídio silencioso. O conflito chamou a atenção internacional, especialmente dos Estados Unidos, que já tinham um interesse econômico em Cuba. A explosão do navio USS Maine em fevereiro de 1898 foi o estopim. O Maine explodiu em Havana! Dizem que foram os espanhóis! O povo exige guerra! A imprensa dos Estados Unidos, liderada pelo jornalismo amarelo, inflamou a população com as manchetes sensacionalistas. Em abril, os Estados Unidos declararam guerra à Espanha. Essa guerra durou apenas alguns meses e foi marcada por derrotas rápidas dos espanhóis, tanto em Cuba quanto nas Filipinas. Em dezembro de 1898, foi assinado o Tratado de Paris. Nele, a Espanha renunciava a Cuba, cedia Porto Rico, Guam e as Filipinas aos Estados Unidos. A Guerra Hispano-Americana selava o fim do Império Colonial Espanhol. Cuba, por sua vez, foi ocupada pelos Estados Unidos até 1902, quando recebeu sua independência formal, mas com algumas condições. Uma dessas condições foi a Emenda Platt, que permitia aos Estados Unidos intervir em assuntos cubanos e manter uma base naval em Guantánamo, usada até hoje. Ou seja, a Cuba não podia ter tratados com os países. Os Estados Unidos da América tinham total poderio militar para preservar a ordem e a independência, a fim de evitar que a Cuba tivesse vínculo com outras nações que não fossem os Estados Unidos para não ganharem influência na região. Tá bom, Arthur, mas você sabe por acaso como a Emenda Platt foi revogada? A Emenda Platt foi revogada em 1934, durante o governo de Franklin, como uma parte da política de boa vizinhança, dizem os Estados Unidos. Entretanto, não é realmente isso, porque um discurso tão bonito assim é papo furado. A população cubana odiava a Emenda Platt, pois mostrava a submissão aos Estados Unidos e o movimento nacionalista vinha ganhando força.
Ou seja, se os Estados Unidos não fizessem algo, eles perderiam possivelmente o controle e gerariam uma nação anti-americana. Essa revogação, na realidade, foi uma estratégia diplomática calculada, não um gesto moral e simpático, sabe? Tanto que até hoje a base do Guantánamo permanece com eles, pois foi garantida por um acordo separado, que foi o Tratado de Relações em 1934, que garantiu a liberdade de Cuba, mas a base para os Estados Unidos. Já o impacto global foi grande. Cuba tornou-se símbolo de resistência, mas também expôs a nova realidade do século XX, os Estados Unidos como potência imperialista emergente. A independência de Cuba inspirou outros movimentos na América Latina, mas também levantou dúvidas. Seria possível ser independente dos impérios e manter soberania real? A derrota foi devastadora para a Espanha. Perdeu quase todas as suas colônias. Mergulhou em crise econômica e política e iniciou um período conhecido como Desastre de 98, que refere-se à derrota na Guerra Hispano-Americana de 1898, que resultou na perca de Cuba, Porto Rico, Filipinas, seus últimos territórios coloniais significativos, justo para os Estados Unidos. O conflito é desencadeado pela intervenção dos Estados Unidos na Guerra da Independência de Cuba. E o resultado da guerra ocorreu com a perda desses países, ou seja, foi um choque enorme para a Espanha, que viu seu prestígio internacional e sua posição como potência colonial serem drasticamente reduzidos. A derrota e a perda desses territórios ultramarinhos geraram um sentimento de humilhação, frustração na população cubana, especialmente entre intelectuais e artistas da época. Essa crise foi um catalisador para o surgimento da geração de 98, um grupo de escritores, pensadores que criticaram a situação da Espanha a buscarem renovar a cultura e a identidade nacional. Em resumo, o desastre de 98 foi um evento marcante da história espanhola, não apenas por ser uma dimensão militar e política, mas por causa das consequências sociais e culturais que teve, especialmente no que diz a crise de identidade e a busca por uma nova Espanha. Décadas depois, Cuba romperia com os Estados Unidos após a Revolução de 1959, liderada por Fidel Castro, e em plena Guerra Fria buscaria apoio onde? Buscaria apoio na União Soviética. Cuba firmou tratados comerciais e militares com a URSS. Em troca de açúcar, recebia petróleo, armas e apoio político. Era o socialismo em plena América. Isso culminou em 1962, na crise dos mísseis de Cuba, quando a antiga União Soviética tentou instalar mísseis nucleares na ilha, colocando o mundo à beira de uma guerra nuclear. A independência de Cuba gerou ondas por mais de um século, do colonialismo espanhol ao conforto entre Estados Unidos e URSS, uma pequena ilha no centro de uma grande história. Bom, de Céspedes a Marte, de Fidel a URSS, a história de Cuba é feita de lutas, de sonhos e de desafios. Seu grito por liberdade reverbera até hoje. Cuba venceu a Espanha, mas o preço da liberdade é alto e os desafios nunca cessaram. Que a história de Cuba nos ensine que a liberdade se conquista com coragem, mas se mantém com sabedoria. Obrigado por estarem conosco. Até a próxima! Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.